Seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Muito obrigado, é um prazer muito grande estar aqui. Qual é a sua expectativa desta vez? Parece que agora a mobilização está surtindo efeito, porque desde que eu me entendo que se fala disso. Graças a Deus, nós temos um slogan que tem percorrido o Brasil. PEC 300, eu acredito. A proposta de emenda constitucional, de autoria do deputado Arnaldo Faria de Sá, ela recebeu simplesmente, carinhosamente, PEC 300. Então, todo policial militar hoje do Brasil, nós temos recebido e-mails e, através do 0800, nós temos nos comunicado com os diversos policiais militares e bombeiros militares, tanto da ativa como os inativos, e até as pensionistas também, porque todos serão atingidos, por essa PEC. Eles têm mandado e-mails e a gente tem ido para os estados. Começamos em Campina Grande, na Paraíba, com a primeira marcha, realizada lá em Campina Grande, que todo mundo conhece Campina Grande pela festa de São João. Festa de São João. Na verdade, lá começou... Pelo clima aprazível. Exatamente. Muito bonito. É a Serra da Borborema, a Rainha da Borborema. Lá nós fizemos a primeira marcha. E assim, o que nos chama a atenção é que em todos os lugares que nós fomos, nós fizemos uma marcha em Campina Grande, no dia 25 de agosto, a gente presenteou os policiais militares e os bombeiros militares do Brasil com 4 marchas. Nós estivemos em Sousa, conhecida como a Cidade Sorriso, lá na Paraíba, Alto Sertão da Paraíba, em Patos também, no Alto Sertão. Depois fomos até a capital pernambucana, onde lá nós nos encontramos com mais de 10 mil policiais militares e bombeiros militares. Nas ruas do Recife? E reformados. A Conde da Boa Vista, que é a principal avenida, ela foi tomada, literalmente tomada, por policiais militares e bombeiros militares. E de lá a gente saiu para um outro compromisso, na capital paraibana, em João Pessoa. Lá se encontrava o capitão Assunção, o deputado Ilderley Cordeiro do Acre, o deputado Mendonça Prado, que foi o relator na comissão, na Constituição e Justiça, foi aprovada por unanimidade. Então nós estamos percorrendo, esse último final de semana nós estivemos no Rio de Janeiro. Nós fizemos. E aí tem uma programação pelo resto do Brasil? Tem uma programação. Para poder ajudar nessa mobilização. Vamos estar no Piauí, vamos estar no Acre, já com datas marcadas, Porque, na verdade, o eco desse grito, desse clamor da população, e a gente, como nós estávamos dizendo, nos lugares que passamos, a gente sentiu que a população está conosco. Agora, deputado, qual é a diferença? O que é que o governo, vamos dizer assim, em sentido contrário, argumenta contra? Porque o que faz um bombeiro na Paraíba, o que faz um policial militar na Paraíba, de diferente do que faz um bombeiro em Brasília, do que faz um policial militar em Brasília? Tem alguma diferença? Não tem nenhuma diferença. E, inclusive, até eu digo, se você pegar um soldado de Brasília e colocar ele para conversar, que na verdade existe essa interação, muitos policiais militares da Paraíba até fazem cursos em Brasília, muitos policiais de Brasília, eu inclusive fiz cursos com policiais militares de Brasília, lá na Paraíba, na nossa academia. Se a gente colocar para conversar, é a mesma conversa, são as mesmas histórias, as ocorrências são as mesmas angústias. As mesmas angústias, sendo que os salários são diferentes, Então a gente, na verdade, essa é a nossa luta, porque o policial militar, ele sabe a hora de ir para trabalhar, mas não sabe a hora de voltar. A cada 17 horas no Brasil morre um policial. A cada 17 horas morre um policial. Então a gente tem notado exatamente esses policiais, eles morrem mais na hora de folga. Porque na hora de folga eles não usam para o lazer, eles usam para fazer o bico para sobreviverem. O policial militar, ele não faz bico porque quer, ele faz bico porque precisa. O bico é exatamente aquele serviço que ele tem paralelo à atividade policial. Segurança em boates, em bares. Exatamente. E aí a esposa ou o esposo, que nós temos muitos policiais FEM hoje na polícia. A polícia hoje tem um efetivo feminino. Então, tanto os esposos como as esposas, eles reclamam porque queriam o companheiro ali na hora de lazer, tendo aquele momento de lazer, não pode dispor porque tem que sobreviver. Agora, deputado, uma emenda como essa naturalmente mexe em dinheiro. É verdade. A área econômica do governo já foi consultada? Os senhores já tiveram algum contato com essas autoridades para saber da anuência delas em relação a essa emenda? Porque quando mexe com dinheiro, a coisa muda. Nós não ainda, na comissão especial, exatamente nós vamos tratar tecnicamente da repercussão financeira, do impacto financeiro. Inclusive, nós vamos
chamar alguns técnicos da área, né, do Tribunal de Contas para nos ajudar nesse sentido, que na verdade nós somos relator da comissão especial, mas esse relatório ele vai ser construído não só até pelos deputados que compõem a comissão, mas nós vamos chamar outros deputados, né, os 513 deputados vão nos ajudar, né, nessa construção desse relatório. Que nós queremos que esse relatório chegue bem redondinho no plenário para que ele seja aprovado na Câmara Federal. Porque os quase 700 mil policiais militares e bombeiros militares de todo o Brasil estão aguardando com muita ansiedade a aprovação dessa proposta de emenda constitucional. Agora parece que essa reivindicação, como eu disse no início, ela é tão antiga. O senhor se referia aos tempos de Jânio Quadros, já se falava disso naquela época? Já se falava na polícia militar, nas forças policiais, elas se tornarem federal, né? Então, quando a gente entrou na polícia, se comentava. Mas eu acredito que nós estamos vivendo um momento diferente. Tivemos a primeira Conferência Nacional de Segurança Pública. Lá na conferência se falou sobre a PEC 300 e todos que estavam lá concordam. O próprio presidente da República, no discurso de abertura, ele falou que não se pode cobrar tanto de uma categoria que às vezes não tem uma casa para morar, que não tem um salário digno. Então nós estamos querendo com a PEC 300 o resgate da dignidade, o resgate do respeito daqueles que a Constituição prevê que eles são os guardiões da sociedade. Então, como diz o capitão Assunção, nosso companheiro de luta, que tem nos acompanhado, e outros deputados, ele diz: quem guardará os guardiões? Que, na verdade, essa é a grande pergunta. Quem guardará esses guardiões que dedicam a sua vida, que todos os dias correm risco de morte? Todos os dias. Não um dia sim, um dia não. Todos os dias eles correm risco de morte. O trabalho deles é correr risco. Como dos bombeiros também. Exatamente. Não tem diferença alguma. Não tem diferença. Agora, deputado, nós já estamos nos encaminhando para o final da entrevista. Eu queria saber do senhor qual é a sua expectativa em relação aos colegas aqui. O senhor, naturalmente, deve conversar com vários colegas e tal, são 513. Como é que o senhor vê a repercussão? Como é que eles estão sentindo essa PEC e eles estão se manifestando? Eles são muito favoráveis, eles são um pouco favoráveis? Como é que está isso? Eu acredito que é unanimidade, não só dos deputados. Todo mundo considera como de justiça. Justiça é uma causa justa, não é uma causa justa. Você dar segurança àquele que é responsável a dar segurança ao cidadão. Como pode alguém que não tem segurança dar segurança ao cidadão? Então, acredito que isso é unanimidade em todo o Brasil, né? É a unanimidade de dar segurança, né? Como pode o cidadão que tem essa responsabilidade, né, esse dever de dar segurança, sair de casa e deixar a família sem um plano de saúde? Deixar a família, às vezes, morando num local que fica perto da pessoa que ele vai combater, do indivíduo que ele vai combater na rua. Então, isso é uma coisa lógica. Então, a unanimidade, a cada dia nós sentimos que os deputados, eles estão sensíveis a essa causa. Então, isso também nós escutamos nas ruas, como eu comecei dizendo, a gente sentiu nas marchas que fizemos em prol da PEC 300, que a sociedade está conosco. Nós tivemos o apoio de várias associações, de bairros, associações comunitárias, entidades, instituições que estiveram conosco durante essas marchas. Inclusive, até eles nos deram carro de som, né? Eles contribuíram até com adesivos, né? Porque eles acham justa essa luta. Só para encerrar, prazos. O senhor apresenta o seu parecer, seu relatório quando? Nós vamos ter 40 sessões, mas eu quero, muito rápido, estar apresentando esse relatório. Só preciso de algum tempo para poder entregar o relatório, juntamente com meus companheiros, bem redondozinho, para que a gente possa aprovar com facilidade no plenário da Câmara. Deputado Major Fábio, muito obrigado pela sua participação. E sucesso aí na emenda. Muito obrigado e estamos sempre à disposição.